Em 2019, eu li esse livro aqui, Checklist, Como Fazer as Coisas Bem Feitas. E ele mudou a minha forma de pensar sobre organização. E nesse vídeo eu quero te mostrar a ideia por trás de fazer checklists, como eu incorporei isso no consultório e como essa prática pode te ajudar como dentista. Pode ser que você já tenha passado por uma situação parecida com essa. Você está no meio de um atendimento e de repente percebe que está faltando um material. Pode ser algo tão simples quanto um microbrush, uma espátula de resina, uma cureta de raspagem, um carbono, sei lá. Pode ser o trabalho do laboratório de prótese que você vai provar exatamente naquele momento. Pode ser um dente de estoque para fazer um provisório, um fio de sutura. Então, você tem que parar o atendimento, você ou seu auxiliar, para pegar esse material. Tudo bem que ele pode estar de fácil acesso dentro de uma gaveta, dentro do armário, mas de qualquer maneira o fluxo do atendimento é interrompido. Agora, pode acontecer um cenário pior. Ninguém sabe onde o material está. Então, começa aquele corre-corre, abre a gaveta daqui, vai buscar no armário. E isso gera um certo estresse. Não seria muito mais fácil se o material já estivesse reservado, disponível em cima da bancada? E pode acontecer o pior ainda, ninguém sabe onde o material está. Talvez ele acabou, não tem o material no consultório ou na clínica, você ou seu auxiliar esqueceu de anotar para comprar. Isso gera uma sensação de desorganização no consultório. E muitas vezes o paciente pode até perceber, às vezes a gente acha que não, mas muitas pessoas percebem a todo instante o ambiente ao seu redor. E qual é a impressão que você passa para o paciente quando ele percebe que alguma coisa saiu do controle, que ninguém está encontrando o material que é necessário? Eu te garanto que não é uma boa impressão. Isso poderia ser evitado, ou ao menos minimizado, com uma ferramenta simples, gratuita, que não exige tecnologia e está acessível a todos, que é um checklist. Falando um pouco do livro, o argumento principal do autor, que é um médico, cirurgião geral, é de que checklists podem verdadeiramente salvar vidas. Porque em situações, em ambientes onde existe um alto grau de complexidade, confiar na memória não é suficiente. Então ele mostra relatos, casos reais, dentro do contexto da construção civil, da aviação, da medicina, tanto no que diz respeito ao diagnóstico, como cirurgias, por exemplo, são todos esses ambientes complexos nos quais apenas a experiência e o conhecimento podem não ser suficientes. Um pequeno deslize pode gerar uma situação de alto risco. E em todas essas situações, checklists bem feitos reduzem a possibilidade de erro e aumentam a qualidade do trabalho. Nós somos muito passíveis de erros quando nós não temos um sistema que nos ajude a lembrar, a monitorar, a nos guiar no sentido de não deixar que o básico seja feito. E esse sistema, na maioria das vezes, é uma lista clara, objetiva, que deve ser seguida de forma disciplinada. Nada mais é do que um checklist. Olha, esse livro é muito bom. Eu não vou fazer um review dele aqui porque vai ficar muito longo o vídeo, vai fugir um pouco da aplicabilidade simples que eu sugiro que você faça no consultório. E você também não precisa ler o livro para fazer checklist. Eu recomendo porque é uma leitura que eu achei interessante. A palavra checklist vem de dois termos em inglês. Check, que seria verificar, e list, que nada mais é do que lista. Então é uma lista de verificação, que seria uma relação de coisas que você vai dando check à medida que verifica, à medida que passa por um determinado item. No nosso caso, não precisa necessariamente ser isso. Pode ser apenas uma lista de materiais que você vai separar, você ou seu auxiliar vai separar antes do atendimento. Primeiro, nós vamos trabalhar com essa ideia de lista de materiais, apesar de que os checklists podem ser utilizados para outras finalidades, mas em breve eu falo sobre isso. Os checklists possibilitam trabalhar com duas ideias muito importantes para a produtividade, que são a antecipação, você se preparar previamente, e a organização. Eu tenho a plena convicção que os checklists fazem com que o atendimento clínico se torne mais fluido, mais eficiente. Eles criam um senso de organização bem diferente do caos que pode acabar virando um procedimento, um atendimento clínico. Eu tenho muitos checklists que eu fui criando ao longo dos anos, mesmo antes de conhecer o livro, eu já tinha muitos checklists. São listas não necessariamente de odontologia, aliás, a maioria dos meus checklists não são de uso pessoal, não são do consultório. Mas nesse vídeo nós vamos nos ater ao contexto da odontologia para que não fique muito grande o vídeo e também não saia do assunto principal. Eu tenho um checklist de cimentação de peça de resina, outro de cimentação de peça de cerâmica, tenho uma lista de restauração de resina composta anterior, outra lista de restauração de resina composta posterior, pois existem algumas diferenças em relação às espátulas que eu utilizo e às matrizes. Tem checklist de limpeza, de clareamento,
de extração simples, de moldagem com silicone de adição, elevação de margem profunda, mockup, provisório sobre implante, enfim, são muitas listas que eu fui acumulando com o passar do tempo. A maioria dessas listas eu comecei fazendo no papel e caneta mesmo, e é dessa forma que eu recomendo que você comece. Depois de feito o checklist é que eu passo para o computador, organizo e imprimo. Você pode ter inclusive apenas no computador ou no celular, você que vai decidir isso. Você pode imprimir e plastificar, que eu acho bem legal, fica bonito. Eu já tive checklist plastificado. O único problema é que essas listas são relativamente dinâmicas. Você pode, de tempos em tempos, resolver acrescentar um item, remover algum, ou algum material que você comprou diferente. Então, se você tiver um checklist plastificado, se você quiser alterar, vai dar um pouquinho mais de trabalho. O que eu tenho atualmente, e que para mim é o que funciona melhor, é uma pasta catálogo, como essa. Ela é do tamanho A5, e você encontra facilmente numa papelaria, mas você vai fazer a organização do seu checklist do seu jeito, do jeito que você decidir. Até um caderno convencional escrito a lápis ou a caneta funciona muito bem. Se você quiser fazer dessa forma, você compra essa pasta, como eu disse, é do tamanho A5. Você pode comprar plásticos separados também e adicionar à pasta caso haja necessidade. E esses modelos, essas páginas impressas, eu criei um modelo no Canva, exportei como PDF, ou pode exportar como imagem também, e você imprime. Eu levei numa gráfica, porque tem uma aqui pertinho do consultório. A única dica que eu dou é que você coloque 2 folhas por página no momento da impressão, porque assim você tem 2 checklists numa folha A4, que ao cortar, então, você terá folhas separadas do tamanho A5, que é metade do A4. Eu vou deixar na descrição desse vídeo esse modelo do Canva que você pode baixar, editar, exportar e imprimir da forma como eu te disse. E se você não gosta do Canva, não sabe mexer com isso, eu também vou deixar um modelo em PDF que você pode colocar o nome do procedimento e você vai listar os seus itens, criando o seu próprio checklist. Vai estar em PDF, então o único trabalho que você tem é baixar e imprimir. Da mesma forma, peça para que a impressão seja 2 por página para que fique do tamanho A5, caso você deseje. Eu acho que uma folha A4 é muito grande para fazer um checklist e ocupa menos espaço, fica mais organizadinho dessa forma. Mas voltando a uma dica que eu já passei, comece com papel e caneta. E sabe qual que é o melhor momento de você iniciar um checklist? É no campo de batalha, no momento do atendimento. Você já reserva, deixa separado um papel e uma caneta, você ou sua auxiliar, e à medida que você vai precisando dos materiais, que ela for pegando ou você for pegando na gaveta, você já vai anotando. Simplesmente coloque um bullet point, o nome do material, outro bullet point e outro material. Você vai perder um certo tempo nesse atendimento, não é nada absurdo, mas é um esforço que você tem naquele momento e o checklist estará pronto ou quase pronto. O checklist é poderoso, ele me tira o esforço de ter que ficar explicando toda vez para me auxiliar que está faltando a matriz de poliéster no momento da restauração, ou que é para pegar aquela espátula que eu gosto em determinada situação. E cada um vai criar o seu sistema. Você pode olhar para um checklist meu e achar estranho do porquê que eu coloquei um item ali. Ou você pode pensar, se fosse meu checklist, teria isso, isso e isso, que ele não colocou no dele. Tudo bem. Os checklists de materiais acabam sendo uma coisa individual mesmo, é muito particular, cada um tem as suas preferências. E para você que chegou até aqui comigo, eu te peço um favor. Curta esse vídeo, essa é uma das formas que o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo está sendo útil para alguém e dessa forma pode chegar para mais colegas. E depois você pesquisa outros vídeos do canal, se o conteúdo desse canal fizer sentido para você, eu te convido a se inscrever também. Quem sabe a gente não vai fazer esse canal crescer juntos. Eu sempre trago aqui um conteúdo que seja verdadeiramente útil para você. Você pode ainda fazer checklists de outra natureza. Use a imaginação, a criatividade. Não precisa ser somente da lista dos materiais a serem separados para o atendimento. Você pode fazer um checklist, por exemplo, dos passos clínicos de um procedimento, como se fosse uma cola na hora da prova, para você não se perder. Você vai seguindo aquela receita. Isso é bastante interessante, principalmente para você que está começando na profissão. Mas, de toda forma, todos nós, mesmo aqueles com mais tempo de profissão, se beneficiam dessa prática. Eu me lembro que na faculdade eu tive uma disciplina clínica chamada CIAP, Clínica Integrada de Atenção Primária, e alguns professores exigiam que nós anotássemos na
ficha do paciente, não somente o que foi feito, mas o que seria feito na próxima consulta. E nós tínhamos até a véspera do próximo atendimento para fazer uma ficha com detalhes de tudo que seria feito, mas detalhe mesmo, passo a passo, desde a anestesia, qual era a base anestésica, o vasoconstritor, se fosse uma restauração, um preparo, quais são as pontas dematadas ou as brocas multilaminadas que seriam utilizadas, a técnica de preparo, o material utilizado, a sequência de acabamento e polimento, tudo detalhado. Isso forçava os alunos a um senso de organização e dava também mais segurança, diminuía aquela ansiedade do atendimento e diminuía também consideravelmente a chance de erro. Você pode fazer também um checklist de conduta, que são as ações em sequência que a sua auxiliar ou você mesmo precisa executar numa determinada situação. Pode ser a saída de material para o laboratório, pode ser a limpeza do consultório, o fluxo na esterilização. Vou te dar um exemplo de checklist de conduta que eu tenho. Quando existe um paciente de primeira consulta, primeira vez no consultório, eu tenho um checklist e a minha auxiliar simplesmente pega, lê e vai seguindo o passo a passo que está escrito ali. É esse checklist aqui. Primeira consulta. Tem tudo o que ela precisa fazer. Isso facilita muito a minha vida e a vida dela. Eu fui descrevendo como que eu quero que seja feita a abordagem do paciente. Ela leva a ficha de identificação e o questionário de saúde para o paciente preencher na recepção. E tem tudo ali nesse checklist, até o momento que o paciente está deixando o consultório. Ah, Moacir, mas eu tenho um tablet que o paciente preenche na recepção. Ou eu tenho uma ficha digital que é previamente enviada para o paciente. Tá tudo bem. Isso aqui não é sobre o checklist em si, é sobre fazer e ter checklists. Cada um vai criar o sistema da forma como está acostumado a trabalhar. E sabe o que é maravilhoso? Se você, por exemplo, mudar de auxiliar, você não muda o checklist, ele já está pronto. Imagina o desgaste mental de ter que ficar explicando o passo a passo para cada pessoa nova que trabalhar com você. Tudo bem que ainda você terá que explicar a forma como você gosta que as coisas sejam feitas, mas quando se trata de separar materiais ou conduta, fazer o que em determinada situação, está tudo ali listado. Eu tenho certeza que você se tornará uma pessoa muito mais organizada se implementar a utilização de checklists na sua vida profissional e até pessoal. Ter checklists claros, independente do tipo de checklist, evitam esquecimentos, te permitem manter o foco no atendimento e com isso você ganha qualidade e ganha tempo também. E não tem que ser perfeito. Muitas vezes a coisa desanda mesmo. Pode ser que mesmo com a lista ao lado, você ou seu auxiliar esqueceu de separar um material. Pode ser que o seu checklist esteja incompleto. Mas como tudo na vida, nós vamos aprendendo e aos poucos nós vamos aperfeiçoando. Checklists não são sobre controle rígido, sobre ficar engessado, mas são sobre fluidez. Checklists funcionam muito bem também para quem trabalha sem auxiliar do lado. Eu diria que é até mais importante porque se você não tem uma pessoa ao seu lado para te entregando os materiais, as interrupções tendem a ser até maiores, sem contar o risco de contaminação, já que você vai ter que sair do campo operatório com a sua luva e ficar abrindo gaveta, procurando coisas que você não deixou separadas antes do atendimento. Uma das coisas que eu mais gosto nos checklists é o que eu chamo de desproporção esforço-resultado. Como assim? É o fato de você realizar um trabalho inicial que vai demandar um certo esforço, mas que vai te servir indefinidamente. Porque existem aquelas situações que nós fazemos um trabalho enorme, mas o resultado é muito pequeno. Mas os checklists não se tratam disso. É um esforço inicial relativamente pequeno que vai te trazer benefícios por muito tempo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que realmente isso te ajude no consultório. Se você tiver alguma dificuldade para criar o seu primeiro checklist ou algum problema para editar o modelo que eu vou deixar aqui embaixo, me conta aqui nos comentários que eu vou te ajudar. É isso aí e eu te vejo no próximo vídeo.